Josué capítulo de número 24, apenas 2 versos nessa manhã. Versos de número 14 e 15. Josué 24, versos 14 e 15, vou ler na versão NVI 2023. Josué capítulo de número 24, versos 14 e 15. Vamos orar? Ó Deus bendito, peço-te mais uma vez que o Senhor, através da ação do teu Santo Espírito, guie todas as minhas palavras, para que cada uma delas, de fato, traga edificação aos meus irmãos. Dar, ó Deus, que o Senhor produza no nosso meio cada vez mais um verdadeiro despertamento espiritual para as coisas do Senhor e para uma devoção sincera e diária ao teu Filho, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para o nosso deleite, para o nosso bem e para o bem dos nossos que estão à nossa volta. Que o teu Santo Espírito mais uma vez haja no nosso meio, Senhor. Faça isso para a glória do teu nome. Faça isso, Senhor, para o nosso bem. Faça isso para o fortalecimento das famílias, da igreja e para uma melhor vida nessa nação. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Agora, temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Nos Estados Unidos, o declínio do cristianismo continua em ritmo acelerado. Esse foi o tema de um artigo que eu li essa semana. Esse artigo, bem fundamentado em vários dados e em várias pesquisas recentes, mostra que as igrejas americanas estão em declínio espiritual exponencial. Para vocês terem uma ideia, os dados mostram que as taxas de filiação e de frequência às atividades religiosas vem diminuindo em uma velocidade absurda, principalmente nas últimas décadas. Só para vocês terem uma ideia, mais de 8 em cada 10 pessoas da velha guarda, isto é, 84%, se descreve como cristãos. No entanto, em contraste com esses dados, menos da metade da nova geração, isto é, 49%, se descrevem cristãos. O número dos que frequentam as igrejas estão também sofrendo bastante.
Para vocês terem uma ideia, no final da década de 60, a frequência ao serviço religioso na nação americana era de impressionantes 73%. Esses números se mantiveram nos 50 anos seguintes da década de 60. Todavia, nas últimas décadas, esses números têm diminuído assustadoramente. Hoje, 45% dos americanos frequentam o serviço religioso uma vez por mês. 54% frequentam alguma vez no ano ou menos. Isso daqueles que se declaram cristãos. Lembrando que o número daqueles que se declaram não cristãos ou que têm abraçado esse movimento enorme, esse grupo enorme de sem religião, cresce bastante na América do Norte e em todo o mundo. Enquanto o declínio espiritual avança na nação americana, o avanço cultural vai em uma velocidade ainda maior. A Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu laços fraternos nas últimas décadas com algumas denominações americanas. Para vocês terem uma ideia, disse ontem isso na minha palestra, pelo menos 90% dos jovens dos lares americanos estão abandonando cada vez mais uma visão de mundo cristã para abraçar uma visão de mundo anticristã e secular. Quando nós olhamos para esses dados, nós devemos nos perguntar se a nossa família, principalmente os nossos filhos, se eles poderão sobreviver diante desse declínio espiritual que assola o mundo e dessa guerra cultural que cerca todo o globo terrestre. Abraham Kuyper disse, preste atenção nisso, que quando os princípios que vão contra as suas convicções profundas começam a vencer, vou repetir, quando os princípios que vão contra as suas convicções profundas começam a vencer, então ele diz, a batalha é o seu chamado. E a paz é o seu pecado. A batalha é o seu chamado. E a paz é o seu pecado. E talvez esse fosse o espírito de Josué, ao dizer o que ele disse no último capítulo do seu livro. Josué beira aos 100 anos de idade. Ele sabe que morrerá em breve. Ele sabe que os deuses do Egito e do deserto podem ter ficado para trás no sentido físico. Todavia, o sincretismo religioso e até mesmo a idolatria ainda estão no meio de Israel. Ele sabe que aquele povo agora adentrou a uma terra que está rodeada de povos cuja cultura é permeada pela impiedade. E ele sabe da possibilidade de que o povo de Israel que deixou o Egito, ao adentrar na terra prometida em Canaã, comece a sofrer um declínio espiritual por causa da idolatria à sua volta, e não consiga resistir
a todo o avanço cultural do espírito da sua época, corrompendo as pessoas, as famílias e a nação de Israel como um todo. Diante disso, então, agora, ele convoca todos os chefes das famílias. E agora, se dirigindo principalmente a eles, ele então agora convida-os para que adorem a Deus no ambiente das suas casas, colocando-os diante dessa encruzilhada e dessa escolha. Escolham hoje a quem vocês vão servir, a quem vocês vão adorar. E como agora se colocando como exemplo, dando um passo à frente do povo, ele diz: aqui está diante de vocês a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Note que nessa batalha cultural, Josué não se vale de punhos fechados, de lanças afiadas, de facas bem produzidas, de espadas bem afiadas. Ao contrário, o que ele ergue nessa batalha espiritual e cultural é a arma da adoração familiar diária. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a convocação que ele faz a todos os chefes de todas as famílias é que também venham se valer dessa arma nessa batalha espiritual e cultural. O tema dessa manhã então é esse: adoração no lar. Uma solução ou uma arma para combater o declínio espiritual. Adoração no lar, uma arma ou uma solução para resistir o avanço cultural contra a família. Vejamos essas duas coisas à luz desse texto. Comecemos então pela primeira. Adoração no lar, uma solução para combater o declínio espiritual na família. Vocês observam no texto que Josué começa destacando que os seus pais viveram no passado um estilo de vida que foi marcado pela idolatria. Idolatria essa que foi legada aos seus filhos. Se você vê a história até aqui, você vai perceber que no caminho da terra de Canaã, eles se curvaram a outros deuses, eles adoraram a outros deuses, eles até mesmo criaram um bezerro de ouro. Vocês vão perceber que durante a entrada na terra prometida, eles se curvaram diante de deuses daqueles povos. Então, os deuses dos seus antepassados, os deuses locais, estão diante dos israelitas prometendo satisfação para os seus corações. Os comentaristas dizem que provavelmente não havia no meio do povo ídolos físicos. Senão eles teriam entregado a Josué diante dessa convocação. Mas isso não quer dizer que a idolatria não se fazia presente. Ao contrário, havia ainda resquícios dessa idolatria aprendida no Egito e no deserto com os pais dessa geração a quem agora Josué fala. Então, é a essa idolatria secreta, refinada, que corrompe a lealdade ao Senhor e que pode levar ao declínio espiritual das famílias da comunidade da fé, que Josué então está combatendo. Hoje a questão é a mesma.
Eu não me recordo de entrar na casa de vocês e encontrar qualquer tipo de ídolo físico, qualquer tipo de salinha de adoração a qualquer imagem ou a qualquer ídolo do nosso tempo. Mas eu sou esperto o suficiente para saber que os ídolos estão espalhados por toda a casa, em todos os cômodos. Que os ídolos do nosso coração permeiam a nossa sociedade. Eu sei que, de fato, as redes sociais, elas exaltam um estilo de vida que não agradam a Deus, levando muitos à ostentação do eu e à loucura da luxúria. Eu sei que falsas ideias de significado incitam os corações dos seus filhos em seus quartos, enquanto eles estão com as suas telas, em busca de significado na beleza, na fama, ao invés de em Deus. E eu sei que essa é uma das razões pelas quais as gerações estão se afastando do Senhor para abraçar outros ídolos do seu coração. Mas há ainda uma outra realidade do declínio espiritual no meio do povo de Deus. Falava eu ontem com o reverendo Pedro Matos sobre esse assunto e lembrávamos de como a nossa infância foi marcada por ver os nossos pais e os nossos irmãos mais velhos na fé, sentados, às vezes em um canto do quintal ou em outro lugar da casa, às vezes na porta da casa, logo de manhã, e por horas e horas e horas, lendo as Escrituras, orando ao Senhor e muitas vezes cantando ao Senhor. Eu me recordo da minha adolescência, quando minha mãe reunia a nossa família, e a minha sobrinha, hoje casada com um pastor que mal sabia falar, dirigia o culto doméstico dizendo: hoje vamos meditar no Salmo 23:1. E ela abria a Bíblia em qualquer lugar da Bíblia e dizia: o Senhor é meu pastor, nada me falta lá. E ela dava então algumas explicações que tinha ouvido ao longo do tempo sobre aquele versículo. E falávamos ontem, eu e o reverendo Pedro, sobre essa realidade, o quanto a gente não vê mais essa devoção diária ao Senhor, essa vida de experiência com Deus, de conhecimento profundo do Senhor. De como muitas vezes a nossa devoção é apenas para cumprir uma tarefa, muitas vezes mecânica, muitas vezes intelectual, mais focada no saber do que nesse encontro com o nosso Salvador, nessa vida de intimidade com o Senhor, de conhecimento profundo do nosso Deus. Ah, meus amados irmãos, como nós precisamos de um reavivamento da nossa devoção ao Senhor. Como nós precisamos resgatar essas práticas espirituais que têm sido perdidas ao longo dos nossos dias. Como nós precisamos refazer as nossas agendas para incluir diariamente a nossa vida com Deus de oração, de leitura da palavra, e nós conduzirmos a nossa família a fazerem o mesmo. Como nós precisamos disso. Mas qual então, meus amados irmãos, é a solução para esse declínio religioso e para essa frieza espiritual? Josué diz: a adoração familiar. A adoração familiar. É por isso que ele reúne toda a liderança e diz: olha, vocês decidam hoje o que vocês vão fazer. Mas a minha decisão já está tomada.
E agora falando em nome da sua família, como líder da família, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o verbo hebraico servir é traduzido em vários momentos das Escrituras como a adoração. Então ele está dizendo: eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Eu e a minha casa buscaremos ao Senhor. Eu e a minha casa leremos a palavra do Senhor. Eu e a minha casa buscaremos ao Senhor em oração. Eu e a minha casa cantaremos, louvaremos ao Senhor. O que Josué está fazendo aqui é refletindo os ensinamentos dados por Moisés, o seu mestre, em Deuteronômio capítulo de número 6. Texto esse no qual Moisés apresenta a adoração familiar como uma maneira de preservar as famílias no temor de Deus. A adoração familiar, então, é uma maneira de combater esse declínio religioso que assola as gerações, sobretudo nas últimas décadas. Se você quer a sua família vibrando com o Senhor, você precisa levar a sua família aos pés de Cristo. Se possível, diariamente. Mas eu sei que você pode estar duvidando de que isso realmente pode ser eficaz. Então deixe-me lhe mostrar o resultado disso apresentado no próprio livro de Josué. Ainda no capítulo de número 24, versículo de número 31, ele apresenta esse resultado do pastoreio das famílias. Pastoreio esse feito por cada um dos líderes. E o texto diz: Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras do Senhor, de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Nos dias de Josué e dias depois da sua morte, o povo continua vivendo debaixo do temor do Senhor. Esse é o último capítulo de Josué. E quando você chega no final do livro de Josué, no último capítulo, que você termina de ler, o versículo de número 31, você vira a folha. Onde você vai parar? No livro de Juízes. E quando você começa a ler o livro de Juízes, você vai perceber que se levanta um juiz mais temente a Deus. Agora, um declínio espiritual e um avanço cultural adentra no meio das famílias e no meio do povo, de tal maneira que o que se vê no livro de Juízes é uma descida ladeira abaixo em quinta marcha. O último de todos os juízes. É o mais perverso. No capítulo de número 2, versículos de número 10 e 12, é nos dito o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. E o lema desse livro aqui é: cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Consegue perceber? A geração atual de Josué respondeu positivamente ao seu chamado. Eles disseram: nós também temeremos ao Senhor, Josué. Nós também e as nossas casas serviremos ao Senhor. No entanto, depois disso, negligenciando a adoração familiar, a próxima geração se perdeu no declínio espiritual
enquanto o avanço cultural adentrava para as famílias e para dentro do povo. Então talvez a gente deva se perguntar, por que tantas igrejas espiritualmente fracas? Por que tantas famílias de crentes se despedaçando? Por que tantos casais se separando? Por que tantos filhos abandonando a fé? E talvez uma das razões é que, assim como no tempo dos juízes, há uma forte decadência espiritual nos nossos dias. Porque tem faltado uma liderança que conduza diariamente as suas casas na adoração ao Senhor. E esse então é o primeiro ponto. Adoração no lar é uma boa solução, é uma boa arma para combater o declínio espiritual. Em segundo lugar, adoração no lar é uma boa solução, é uma boa arma para resistir o avanço cultural na família. Não precisa ser especialista em sociologia, em filosofia, em cosmovisão, para perceber que nós vivemos em uma época de grande declínio cultural. Quase que em todos os lugares do mundo o que se vê é uma erosão enorme nos valores, uma negação da verdade, uma elevação cada vez mais alta da irracionalidade, uma verdadeira tentativa de assassinato para o conceito judaico-cristão de família, sobretudo. Toda a agenda progressista do nosso mundo, de uma maneira ou de outra, toca no conceito de família, como estabelecida por Deus. E você pode pensar que isso está bem distante de nós. Mas isso não é uma verdade. Ainda ontem, na minha palestra, lembrava aos irmãos de uma militante intelectual do progressismo brasileiro, a desembargadora aposentada Maria Berenice Dias, uma defensora do que ela chama de direito das mulheres e das famílias. E alguém que tem entendido que esse é o tempo oportuno para romper com o conceito de família como estabelecido pela visão de mundo judaico-cristã. Ela diz que isso é possível à luz do avanço do mundo. Sobretudo sobre 3 temas: casamento, sexo e procriação. E aí a lógica, a suposta lógica dela, segue então o seguinte raciocínio. Ela diz: na união estável não há casamento, mas família. Ela diz: o exercício da sexualidade não está mais restrito ao casamento. Você não precisa se casar para conhecer intimamente uma pessoa. E ela ainda continua: diante da evolução da engenharia genética e dos modernos métodos de reprodução assistida, é dispensável a prática sexual no contexto da família. De tal maneira que qualquer pessoa pode realizar o sonho de ser mãe. Então, cresce, por exemplo, na Europa, o número de mães virgens. Eu sei, parece que dá um nó na cabeça, né? Mas é isso mesmo. Mulheres tomadas pelo pensamento feminista, que veem o homem como sendo algo a ser deixado de lado, mas que deseja estabelecer famílias, inclusive ter filhos, e que então, através da engenharia genética, elas engravidam. Então agora, à luz desses dados, Berenice diz o seguinte:
Diante disso, despotam novos modelos de família. Olha só, mais igualitários nas relações de sexo e idade. Deu para entender, né? Onde isso vai parar. Mais flexíveis em sua temporalidade e em seus componentes. Menos sujeitos à regra e mais ao desejo. A família tradicional, diz ela, com pai e mãe heterossexuais, precisa ser substituída por outra, em que prevalece a afetividade, não importando se ela é formada por casais do mesmo sexo. A tese dela é que o que importa é o afeto. Por isso ela criou o termo homoafetividade. O fator determinante, refletindo o espírito da nossa época, é simplesmente o afeto. Se você não ama mais, se separe. Se você ama uma criança, se relacione com ela. Se você ama uma pessoa do mesmo sexo, una-se a ela. Se esse amor acabou, se separe dela. E ela diz, então a gente precisa agora romper com esse contexto e essa ideia de família tradicional. E esse é o grande momento, diante de todos esses avanços, para criar um novo conceito de família e uma nova estrutura social para o mundo que nós vivemos. O sistema jurídico tem sido convidado para institucionalizar esses pressupostos. O sistema educacional tem sido usado para doutrinar os filhos dos brasileiros nesses pressupostos. Se Cícero tivesse aqui, ele dizia, oh, que tempos, oh, que épocas, hein? E você olha para essa realidade e você diz, isso é assustador. Deixe-me dizer uma coisa. Não precisa se desesperar. Não precisa se desesperar, calma. Respira. Sabe por quê? Porque quando a verdade é colocada ao lado do erro, os corações que são tementes a Deus normalmente caminham na verdade. Sempre foi assim na história da redenção. Daniel e seus amigos tiveram um cenário tão terrível quanto esse. E a verdade foi colocada do lado do erro. E os corações tementes daqueles adolescentes escolheram a verdade. A vida debaixo do temor do Senhor. Então não há lugar para desespero. A menos que a verdade não esteja no coração dos seus filhos, da sua esposa, da sua família. Porque se a verdade não estiver no coração deles, bem, então aí você tem um problema. Aí você tem um problema. Porque enquanto você fica aí distraído com os seus ídolos, a cultura secular avança sobre as mentes dos seus familiares. E aí, amigo, pode não demorar muito. Façam aquilo que é reto aos seus próprios olhos. Então, deixe-me mostrar uma coisa. O desafio não é viver em família e criar filhos em uma era secular. Porque nunca foi muito diferente. O tempo de Josué não é muito diferente. O tempo do Novo Testamento dos nossos irmãos não era muito diferente. O desafio é discipular a família nas verdades do Senhor. E Josué está bem ciente desse desafio. Mais que isso, Josué está bem ciente
da eficácia do método de discipulado familiar. Então ele disse: meus queridos chefes de família, unam-se a mim, discipulando as suas famílias na verdade do Senhor. Porque se vocês criarem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, eles estarão prontos para resistirem ao declínio espiritual e o avanço cultural no meio da família e do povo. Sabe, irmãos, um autor disse o seguinte: o mundo ocidental encontra-se em uma grande encruzilhada na sua história. É minha opinião que a nossa própria sobrevivência como povo dependerá da presença ou da ausência de liderança masculina em milhões de lares. Acredito com todo o que há dentro de mim que os maridos detêm as chaves para a preservação da família. Eu sei. Talvez essa seja uma ênfase muito exagerada na liderança familiar. Talvez seja muita esperança no papel do homem na condução da sua família, no discipulado das verdades do Senhor. Eu sei disso. Mas você não pode negar a importância do discipulado familiar para a resistência do declínio espiritual e do avanço cultural sobre a família. Os nossos irmãos puritanos, diante de um momento difícil no qual eles viviam, eles entenderam isso de maneira tão séria, mas tão séria, que no diretório de culto de Westminster, da década de 1640, eles decidiram em concílio o seguinte: ouçam com atenção, abre aspas. A Assembleia determina e aponta a ministros, isto é, pastores, e presbíteros, para que investiguem se nas congregações, sobre os seus respectivos cuidados, se há entre eles alguma família ou famílias que costumam negligenciar este necessário dever. E se for descoberta tal família, o cabeça da família deve ser primeiramente advertido em privado a corrigir a sua falta. E, em caso de insistência na falta, deve ser solenemente e seriamente advertido pela sessão, isto é, pelo concílio. E eles continuam: após o que, se continuar negligenciando o culto familiar, deve ser, por sua obstinação em tal ofensa, suspendido e impedido de participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Eu sei, meus amados irmãos, que isso soa legalismo, mas é a preocupação desses irmãos com a adoração familiar e o discipulado familiar. Isso mesmo. Esses irmãos entenderam que, se necessário fosse, para reformar a igreja e as famílias, que disciplina fosse aplicada no meio do povo. No estabelecimento de uma nova nação, eles sabiam que, como vai a família, vai o lar. Como vai o lar, vai a igreja. E como vai a igreja, vai a nação. E deixe-me dar um exemplo de como a força do discipulado familiar pode avançar por gerações. Jonathan Edwards e sua santa mulher tiveram 729 descendentes. Dessa família surgiram 300 pregadores, 65 professores universitários, 13 reitores de universidades, 60 autores de bons livros, 2 deputados do Congresso americano e um vice-presidente do país.
Os puritanos entenderam que o discipulado familiar é a espinha dorsal que sustenta a família, a igreja e uma nação. Por isso que eles incentivavam a educação familiar. Filhos bem educados formam famílias fortes, que por sua vez formam igrejas fortes, que por sua vez formam nações fortes. E no início daquele povo, eles estão então comprometidos com a adoração familiar. Moisés entendia a mesma coisa. Josué entendia a mesma coisa. Então ele reuniu os líderes e disse: olha, meus irmãos, nós estamos à beira da formação do tão sonhado povo de Deus, da tão sonhada nação de Israel. Vamos então fundamentar essa nação no temor do Senhor. E esse temor começa nos lares. Deixe-me fazer algumas aplicações finais, porque o meu tempo acabou. Primeira, você tem negligenciado a adoração familiar? Principalmente você que é o homem da casa. Se sim, então deixe-me dizer uma coisa. Confesse e comece. Simples assim. Confesse e comece. Ainda hoje mesmo, ore ao Senhor, peça perdão ao Senhor pela sua negligência, mas para a glória de Deus, para o seu deleite na pessoa do seu filho e para o bem da sua família, confesse e comece. Confesse e comece. Você não sabe como começar? Então comece pelo real e mantenha em mente o ideal. O real é, você vai fazer do jeito que você sabe, no tempo que você tem. Sabe diariamente orar nas refeições? Faça isso. Não sabe ler a Bíblia, explicar o texto, aplicar à sua esposa, aos seus filhos? Então, leia o texto e ore para o Espírito Santo de Deus aplicar essa verdade nos corações. Não tem como fazer isso diariamente, de manhã, na hora do almoço, à noite. Faça no tempo que você tiver. Mas mantenha o ideal em mente. E o ideal é que você diariamente discipule a sua família na verdade do Senhor. Diariamente você conduza a sua esposa na verdade do Senhor. Diariamente você conduza os seus filhos na verdade do Senhor. Quer você esteja andando enquanto vai para a escola de carro, converse sobre as verdades do Senhor. Na hora da alimentação, ore sobre as verdades do Senhor. Antes de dormir, reúna a família e ore, leia a Bíblia mas faça. Confesse e comece. E você pode pensar assim, pastor, mas diariamente já é demais, né? Deixe-me dizer uma coisa. Não tem coisa mais importante que você possa fazer do que discipular a sua família. Não há outra tarefa dada por Deus a você. Não sei se você conhece a história de Rick. Cristão conservador americano, coronel da Força Aérea Americana, astronauta, comandante do ônibus espacial Columbia. Ele foi para uma viagem para o espaço. Duraria 18 dias. E ele queria tanto conduzir diariamente a sua família na adoração ao Senhor, que ele então gravou 36 vídeos. 18 vídeos direcionados para o seu filho. 18 direcionados para a sua filha. Durante os 18 dias que ele estaria fora. No retorno para a Terra, o ônibus espacial virou aos pedaços. No seu velório,
foi transmitida uma mensagem que ele tinha gravado entre esses vídeos para a sua família. E o que o motivou a fazer isso? E ele disse nesse vídeo: se eu acabasse no final da minha vida sendo um astronauta, mas tendo sacrificado minha família ao longo do caminho, ou vivendo a minha vida de uma forma que não glorificasse a Deus, então eu olharia para trás com grande pesar. Ter se tornado um astronauta não significaria muito para mim. Percebi que o que mais significaria para mim era tentar viver a minha vida como Deus queria que eu vivesse. Ser um bom marido para Evelyn e um bom pai para os meus filhos. Por isso que ele gravou os vídeos. Se esse homem teve tempo, você também tem. Talvez seja uma questão só de prioridade. Talvez seja uma questão só de entender que preciosas são as horas na presença de Jesus. Talvez seja a hora de você entender que você pode ser muito bem sucedido em tudo que você faz, mas negligenciando uma das suas principais tarefas, se não a principal, de conduzir e discipular a sua família nos caminhos do Senhor. Talvez seja a hora de você inverter as prioridades. Comece com o real, mas busque o ideal. Você não sabe como fazer? Então junte-se a irmãos que estão fazendo. Busque pessoas que estão fazendo, se reúna com outras famílias, faça isso juntos. Sabe, meus amados irmãos, um educador disse uma coisa que talvez sirva de reflexão final para essa mensagem. Não será adequado para os cristãos simplesmente reclamar da impiedade, da ciência ou da filosofia moderna, sem fazer o seu papel na educação do lar. Sabe, nós temos usado o nosso poder bélico nessa batalha cultural, nas passeatas, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Mas, na verdade, a batalha tem sido perdida mesmo na nossa negligência em não discipular as nossas famílias. É aqui que nós estamos abrindo a guarda. E é aqui que o inimigo tem entrado e feito um estrago enorme. Lembra daquilo que foi dito lá no início? Eu vou achar aqui para ler de novo. Abraham Kuyper. Quando os princípios que vão contra as suas convicções as suas convicções mais profundas começam a vencer, então a batalha é o seu chamado e a paz é o seu pecado. Talvez essa seja a razão pela qual Josué disse: eu tomei uma decisão hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez essa seja a razão pela qual muitos irmãos do passado também disseram: nós e as nossas casas serviremos ao Senhor. E você, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Quando os princípios que vão contra as suas convicções mais profundas começam a vencer, então a batalha é o seu chamado e a paz é o seu pecado. Vamos orar? Ó Deus bendito, produz em nossas vidas aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Um verdadeiro avivamento espiritual no meio do teu povo. Um verdadeiro despertamento para a devoção profunda
ao teu Filho e uma dedicação ao Senhor. Aqui estão os meus irmãos, Senhor, a quem eu louvo ao Senhor pelas vidas e pela disposição de estar na tua casa domingo após domingo. Louvado seja ao Senhor por isso. Louvado seja ao Senhor pela maneira como o Senhor os tem atraído domingo após domingo aqui para a adoração que lhe é devida, por esse entendimento e por essa consciência. Te louvamos, Senhor, por isso. Mas sabemos, ó Deus, que a adoração dominical somente não pode nos dar a força necessária para lutarmos contra o declínio espiritual e o avanço cultural com as nossas famílias. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor crie um verdadeiro despertamento no meio do teu povo para o discipulado diário das nossas famílias. Faz isso, Senhor, eu te peço, por amor de ti mesmo. Faz isso, Senhor, eu te peço, pela igreja de Cristo nesse lugar. Faz isso, Senhor, eu te peço, pelo bem das famílias. Faz isso, Senhor, eu te peço, pelo bem das gerações que precisam continuar resistindo, Senhor, todo esse declínio espiritual e esse avanço cultural. Ó Senhor, queremos consagrar ao Senhor os nossos lares, as nossas vidas para te servir, Senhor. Produz isso, Senhor, no nosso meio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.